amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a espionagem ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal está cumprindo 9 mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e nesta casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a PF, de manhã o vereador e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, haviam saído da casa. Eles voltaram algumas horas depois. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou neste domingo, 27 de abril, que o deputado Sóstenes Cavalcante preste esclarecimentos sobre uma fala relatando supostas novas divisões internas sobre as emendas de comissão. Na decisão, Dino estipulou o prazo de 48 horas para que o deputado se manifeste. O pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é assinado por 13 deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foram citados pelo magistrado em inquéritos que tramitam na corte. 152 parlamentares da Câmara assinaram o requerimento, protocolado no Senado na terça-feira, 10 de setembro. Todos os deputados que estão na mira de Moraes são do PL, sigla do ex-presidente. No início do mês passado, o jornal Folha de São Paulo mostrou que o gabinete de Moraes pediu ao Tribunal Superior Eleitoral relatórios para embasar decisões contra Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Marco Feliciano e Júnior Amaral. O uso do TSE foi feito sem seguir os ritos processuais e é um dos temas que embasam o pedido de impeachment contra o ministro. Basicamente, o Supremo Tribunal Federal ele é o órgão máximo do judiciário brasileiro. Ele é a última instância e, pela Constituição, ele tem o dever primordial de zelar pela Constituição, de analisar propostas, ações, processos, sempre sob o prisma de analisar se aquilo ali é constitucional ou não. Pensa rápido. Quem aí consegue explicar, sem olhar no Google, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Muita gente não sabe explicar e é cada comentário bem confuso que a gente recebe. Então, de uma vez por todas, eu vou esclarecer. O Supremo Tribunal Federal é chamado de guardião da Constituição, por ser o tribunal que dá a última palavra sobre a aplicação ou validade das leis de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, é o STF que decide, em primeira ou última instância, se uma lei ou ato normativo é considerado constitucional ou não. Se alguma norma for considerada inconstitucional em outra instância, cabe recurso ao Supremo, que vai dar a palavra final. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. O STF vai usar uma bomba contra deputados golpistas. Maioria dos ministros acha que Câmara dos Deputados passou dos limites e prepara demonstração de força para deixar claro que o Supremo é
Supremo. A tomada da Câmara dos Deputados pela extrema-direita em 2022 converteu-se em um desastre para o Brasil. A chamada Câmara dos Representantes se entregou a pautas que em nada interessam à sociedade e só atendem aos interesses dos deputados. O bolsonarismo se espalhou para outros partidos outrora de centro-direita e vem levando a Casa Legislativa a desencadear contra o Supremo uma guerra que não pode vencer devido a um pequeno detalhe chamado Constituição Federal de 1988. A Carta Magna vigente elegeu o Supremo Tribunal Federal como poder máximo da nação, onde todas as divergências são dirimidas, porque cabe ao Supremo dizer o que cabe e o que não cabe nessa carta. Agora, a Câmara comprou uma briga do bolsonarismo. Quer salvar a pele de Alexandre Ramagem, o chefe da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, que usou a agência para espionar adversários políticos do ex-presidente. Anulando a conversão dele em réu pelo STF, a Câmara quer usar um artigo da Constituição que, em tese, permitiria salvar o deputado. O artigo em pauta é o artigo 53, que estabelece que, desde a posse, os parlamentares não podem ser presos, exceto em caso de flagrante delito ou de crime inafiançável, e nem podem ser processados criminalmente sem prévia autorização de sua casa legislativa, a Câmara ou o Senado. Ocorre que só 2 crimes de todos aqueles pelos quais Ramagem foi acusado foram cometidos por ele quando era deputado, que é a condição em que a Câmara pode decidir sobre o crime. Ambos são referentes ao dano ao patrimônio público, de modo que os crimes de golpe oriundos da ABIN paralela dão à Ramagem tanta cadeia como a Bolsonaro e outros do núcleo 1 do golpe, pois os crimes de dano ao patrimônio têm penas baixas. Então o que sobra ainda é muita cana. Além disso, o STF, na pessoa de Flávio Dino, decidiu que não permitirá que os deputados usem emendas parlamentares em negociatas próprias, ou seja, não permitirá que roubem dinheiro do Tesouro sob o manto do segredo sobre quem recebeu emenda e quanto recebeu, o dito orçamento secreto. Lideranças da Câmara passaram a ameaçar o Supremo, que tem uma bomba atômica contra mais de 100 de deputados, que agora estão ameaçando o tribunal de cassar seus poderes, coisa que eles não podem fazer. Além do poder de julgar qualquer decisão da Câmara e colocá-la no lixo, a guerra entre os poderes está quase começando e o STF vai ganhar. Mas o custo dessa guerra vai ser ruim para todo mundo, inclusive para nós, povo. Esse personagem, ele simplesmente comprou um equipamento israelense para espionar adversários políticos e até aliados do Bolsonaro, a mando do Bolsonaro. Por isso ele foi convertido em réu pelo STF. O Flávio Dino, logo que o escândalo estourou, em janeiro de 2024, disse que ele não poderia banalizar a espionagem política, que era um crime grave, e mandou fazer, inclusive, aquela operação que você viu contra o Ramagem. Após ser convertido em réu pelo STF, o Ramagem pediu ao tribunal a rejeição da denúncia contra ele, tentativa de golpe. A defesa dele defendeu a rejeição da denúncia porque ele seria deputado e deputado, a Câmara pode desfazer a decisão da Justiça e não é bem assim, não. Quer dizer, eles torcem, eles sabem que não é bem assim, mas aí o bolsonarismo na Câmara, eles tentam de tudo. Eles vão lá tentando. Tenta anistia, que é inconstitucional, e eles vão levar a anistia, vão levar tudo isso às últimas consequências. No caso da anistia, o
Congresso, o presidente da Câmara barrou. Mas também, se passasse, o STF poderia desfazer. Mas eles querem esticar a corda, provocar uma guerra mesmo. A cúpula da Câmara, inclusive, fala em nova interferência do STF no caso Ramagem e avalia a reação, que é uma reação que eles não podem tomar. O que é a interferência do STF? É converter um deputado réu. Eles querem tirar o poder do STF de converter o deputado em réu numa ação penal. E eles criaram um recurso para ajudar a Ramagem, que seria uma brecha também para beneficiar outros investigados, inclusive o Bolsonaro. O recurso do PL para tentar suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem é visto por parlamentares como estratégia que pode beneficiar outros deputados. Nos bastidores, os parlamentares avaliam que uma decisão da Câmara favorável no caso de Ramagem também poderia beneficiar deputados que viraram réus por denúncias envolvendo desvio de emendas. Não é? Veja só isso. Um bolsonarista foi escolhido relator do caso de Ramagem e os governistas veem tentativa de livrar o Bolsonaro também. O deputado Alfredo Gaspar foi escolhido para ser relator do pedido de suspensão da ação penal, ele é do União Brasil de Alagoas, e a decisão de escolhê-lo gerou contrariedade entre os deputados governistas, que enxergam na tramitação dessa matéria a possibilidade de a oposição trabalhar para beneficiar Bolsonaro. Nos bastidores, os parlamentares alinhados ao Lula dizem que a proposta vai dividir a Câmara entre oposicionistas e governistas e tende a representar um termômetro da adesão ao projeto de anistia. Gaspar é considerado bolsonarista e atua fortemente na oposição ao governo Lula. Ramagem se tornou réu pelo STF sob a acusação de integrar, como Bolsonaro, o núcleo central do golpe. Como ele é parlamentar, diplomado em dezembro de 2022, a Corte notificou o Congresso após ter recebido a denúncia. A Constituição prevê que a Câmara pode suspender o processo penal contra deputados por crimes cometidos após a diplomação. Isso está nesse artigo 53. Acontece que a tentativa de golpe foi em 8 de janeiro, depois da diplomação, mas os crimes pelos quais o Ramagem está sendo acusado ocorreram antes da diplomação, quando ele era chefe da ABIN. Ele não tinha mandato de deputado e ele, quando era chefe da ABIN, ele espionou os adversários e até os aliados de Bolsonaro. E esse crime é o que o colocou no núcleo do golpe. E eles acham ainda que se tirar o Ramagem, cai todo o processo. É a interpretação que eles fazem lá. O recurso para ajudar a Ramagem seria, então, uma brecha, não é? O PT abriu ofensiva para evitar que o caso Ramagem repetisse a anistia e trave a agenda do governo. Mas a coisa está rolando lá e vai depender do STF tomar uma atitude, que não deve demorar. A comissão na Câmara vai votar na próxima semana projeto visto por aliados de Bolsonaro como alternativa à anistia, inclusive para Bolsonaro. O STF, então, disse o seguinte: olha, vocês não podem suspender a íntegra do processo de golpe contra a Ramagem, porque a maioria dos crimes pelos quais ele foi acusado são crimes que ele cometeu antes de ser deputado. É basicamente o seguinte: os crimes que o deputado cometeu depois da diplomação como deputado foram dano qualificado com violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Esses dois têm penas pequenas. Na visão do STF, mesmo que a Câmara decida aplicar o artigo 53, Ramagem seguiria réu por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Então não ajuda o deputado a escapar da justiça. Aí, mesmo com a decisão do STF, o presidente da CCJ disse que recurso de Ramagem vai ser analisado na íntegra, ou seja, estão desafiando o STF.
O Carlos Bolsonaro, por sua vez, é alvo de operação da PF que investiga a ABIN, e ele começou a ser investigado também em janeiro do ano passado. Ele sofreu aquela operação. A operação chiou, disse que a operação foi traumática, se vitimizou, como eles fazem sempre, não é? E aí ele foi levado para depor, e agora está quase acabando o processo contra ele e vai chegar aos finalmente aí. E qual é a ligação de Carlos Bolsonaro com a Alexandre Ramagem e a ABIN? O filho de Jair Bolsonaro e o ex-chefe da ABIN estão na mira daquela operação que investiga o uso da agência para monitorar adversários políticos e desafetos de Bolsonaro. Aqui você vê o Ramagem, ele é muito íntimo da família Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu aquele mandato e fez a busca e apreensão na casa dele. E essa nova fase mostrava já, o ano passado, o cerco se fechando contra Bolsonaro nessa questão da espionagem. O monitoramento ilegal de desafetos do Bolsonaro teria acontecido no período em que a agência era chefiada por Ramagem, amigo da família e do ex-presidente. Antes de assumir a ABIN, Ramagem foi escolhido para comandar a Polícia Federal, mas o STF proibiu. E, à época, o ministro era o Sérgio Moro, que saiu do governo. Moro declarou que o Bolsonaro buscava aparelhar a PF. Uma das investigações que preocupavam o Bolsonaro é o inquérito das fake news, que tem entre os alvos o Carlos Bolsonaro, que estaria envolvido, então, na espionagem do Alexandre Ramagem, e aí o caso dele está chegando na marca do pênalti. O Dino, inclusive, deu um prazo para o Sóstenes Cavalcante explicar um acordo da divisão de emendas parlamentares que desafia as decisões do Supremo. O Dino deu 48 horas para ele explicar. Então o STF eles batem lá, o STF bate daqui. Está um jogo de ping-pong em termos de ameaça de parte a parte. O STF, inclusive agora, no mês de março, anulou mandatos de 7 deputados em recursos sobre distribuição de sobras eleitorais. São Silvia Oyampi, do PL do Amapá, Sonise Barbosa, do PL do Amapá, professora Gorete, essa é do PDT, foi a única da esquerda que foi envolvida, Augusto Púpio, do MDB, Gilvan Máximo, do Republicanos, Lebrão, eu li Ladrão, do União de Rondônia, e Lázaro Botelho, do PP de Tocantins. Seja como for, esses deputados que assinam impeachment de Moraes, que assinaram o impeachment de Moraes, por conta daquele caso no TSE, que a Folha de São Paulo denunciou, não é? Um caso que foi totalmente rechaçado pelo STF, eles são alvos de investigação no STF e agora eles estão na mira do tribunal. Você já vai entender. O STF está com maioria contra recursos de deputados do PL que viraram réus por venda de emendas, vai para cima e o STF tem uma bomba atômica contra esses deputados. Veja bem, em meados do ano passado, essa reportagem do site Congresso em Foco mostrou que mais de 100 deputados são investigados ou réus criminais. O Congresso em Foco compilou os processos criminais de cada deputado. Pelo menos 1/5 dos deputados federais, a maioria do PL, está envolvida em julgamentos, em ações que vão ser julgadas pelo STF, e o STF tem poder para acelerar tudo isso contra o tribunal. E são 100 deputados, é praticamente a maior parte do PL, são 60%, 70% do partido do Bolsonaro, que é o principal artífice dessa guerra. Então, a guerra pode começar, é uma guerra que a Câmara vai perder, mas isso atrapalha as votações, atrapalha o quadro político, eles retaliam o governo e quem perde é a sociedade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço
para todo mundo.